Bom dia. Qual o preço? Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Hoje estou assim um bocadinho nervosa, mas vai correr tudo bem. Nós temos vindo a aprender sobre o que é oração e temos definido a oração sobre do que é que ela é, ou seja, ela é um relacionamento com Deus, não é apenas pedir coisas e orar só porque sim, mas é um relacionamento com Deus que nos transforma e que nos faz conhecer mais do coração de Deus. Mas hoje eu tive assim uma ideia de fazer um pouco diferente. Eu tenho um professor na faculdade que ele diz: às vezes é mais fácil nós sabermos o que é uma coisa definindo-a por aquilo que ela não é. Então eu hoje trago 4 coisas que a oração não é. A primeira coisa é que a oração não é um peditório. Embora possamos pedir a Deus bens materiais e é bom pedirmos a Deus porque revela de certa forma a dependência de Deus, a nossa principal motivação para orar não deve ser apenas para pedir coisas. A Carla, a semana passada, falou sobre a atitude que nós devemos orar. A nossa atitude, a nossa motivação não deve ser para eu vou orar para que Deus me possa dar coisas. Ou seja, a oração não é um peditório. Vamos a Mateus, podemos abrir as Bíblias em Mateus 6. Mateus 6, do versículo 6 ao 8. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe o pedirdes. Ou seja, a nossa motivação, em primeiro lugar, não deve ser pedir as coisas, orar apenas por pedir, porque essa não é a motivação certa, não é a atitude certa. E em segundo lugar, aqui Jesus diz que o Pai sabe aquilo que nós precisamos antes de nós pedirmos. Portanto, Deus sabe o nosso coração. E então, se a oração não é um peditório, podemos continuar em Mateus 6. No versículo 9, Jesus começa-nos a ensinar a orar. Portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. No versículo 10, Jesus nos ensina a pedir o reino de Deus. Ou seja, a nossa motivação para orar deve ser que o nosso egoísmo saia e que entre o Evangelho de Jesus Cristo nas nossas vidas, para que possamos agir em conformidade. A tónica aqui acaba por ser que a compaixão, a misericórdia de Deus habita em mim, para que eu seja um verdadeiro seguidor de Cristo. No versículo 11 diz: o pão nosso de cada dia indica-nos a soberania e cuidado de Deus. Confiamos que Deus cuida de nós e que nada nos faltará. E o versículo 12: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Acho engraçado Jesus dizer para Deus nos perdoar assim como nós perdoamos. Devia ser ao contrário. Devia ser: ajuda-nos a perdoar os outros assim como tu nos perdoaste. Mas é engraçado que Jesus põe a tónica na nossa transformação, na transformação do nosso caráter, que pede que nós possamos ser perdoados por Deus porque nós agimos em perdão. Acho engraçado. Segunda coisa que a oração não é.
A oração não é um monólogo. Muitas vezes nós pensamos que Deus não responde às nossas orações e que estamos a falar para as paredes. Eu já pensei isso. Acho que não sou a única. E esta falta de resposta, entre aspas, faz-nos desistir muitas vezes de orar. Porque torna-se um ciclo vicioso. Eu oro, eu não obtenho resposta, então eu não volto a orar. E assim não há forma mesmo de ouvirmos a voz de Deus. E então eu gostava de que vocês abrissem em 1 de Tessalonicenses 5. Paulo está a escrever esta carta e nos últimos versículos ele dá indicações muito diretas de regozijai-vos sempre e o versículo 17 é esse que eu quero evidenciar. Orai sem cessar. Não significa que vamos estar 24 sobre 24 horas a orar. Mas orar sem cessar é não desistamos de orar, de pôr os assuntos aos pés de Deus e que o nosso coração seja transformado. Não desistir da oração. Não é que todas as nossas vontades vão ser feitas, mas é uma exortação de não deixem de orar só porque isto ou aquilo aconteceu ou porque vocês acham que não obtiveram resposta. Não deixem de orar. Orai sem cessar. E eu queria fazer um apontamento sobre esta parte de não é um monólogo. Muitas vezes nós restringimos a resposta de Deus. Nós pensamos que temos que ouvir uma voz cá dentro ou que apenas a palavra de Deus é que nos vai dar a resposta. Não é errado nenhuma dessas, mas muitas vezes Deus responde à nossa oração através de um irmão, de um amigo, de um familiar, de um momento, de um acontecimento. Muitas vezes vocês já partilharam que às vezes vão à praia, vão ao jardim e sentem que Deus vos fala nesse momento. E é importante nós não restringirmos a resposta de Deus apenas ao ouvir, ter aqui um sentimento bom ou só na palavra de Deus, o que é bom, mas sublinho, não podemos restringir, mas sim deixar que Deus se use daquilo que Ele quer para falar connosco. O terceiro ponto, a oração não é um meio para atingir um fim. Das piores coisas que podemos assumir é que a oração nos vai trazer alguma coisa para o nosso benefício. Obviamente não é errado nós pedirmos a Deus e de queremos coisas boas na nossa vida. Mas quando nós pensamos que a oração é exclusivamente isso, estamos, lá está, com a motivação, com a atitude errada. Porque pensamos que se eu orar, então isto vai acontecer. Se eu orar, nem que seja só um pensamento bom ou um sentimento bom, se eu orar, eu a seguir vou me sentir em paz com Deus. E isso torna-se também uma motivação errada, porque pensamos que a oração traz tudo de bom para mim, que é o sentimento bom, que é as vantagens, que é um emprego novo. Se eu pedir um emprego novo, então Deus vai me dar. Tudo é para mim. Lá está. Temos que pegar nas palavras de Jesus e fazer: venha ao teu reino. E não a minha vontade, não aquilo que eu quero. O principal fim da oração deve ser a nossa transformação em conformidade com o coração de Deus e não a transformação dos fatores externos à nossa vida. Muitas vezes eu orava a Deus por alguma coisa que era externo a mim e não acontecia. E eu pensava: Deus não me deu isto. Mas há muitas coisas, há muitos fatores que não são controláveis por nós. Deus podia controlar, mas Ele decide não controlar tudo. Porque Deus controla ou toma o comando das nossas vidas se assim nós o desejarmos, porque Ele não é intrusivo. Ele não vai mandar na nossa vida por autoridade, não vai exercer o poder se nós não autorizarmos. Deus não é assim. Deus é amoroso, Deus é carinhoso. E então a nossa principal
motivação deve ser a nossa transformação. O principal propósito da oração é a nossa transformação e não os fatores externos. Há muita coisa que nós não controlamos e, por exemplo, eu estou à procura de trabalho e já tive N de respostas de que não ia ficar e que eu ao início pensei, então Deus, não me dás o trabalho, eu orei. Mas há outras pessoas que se candidatam ao trabalho, que se calhar têm mais experiência do que eu, se calhar têm mais capacidades do que eu não sei que outros fatores é que existem. E eu culpo logo a Deus. Mas há fatores externos que muitas vezes não nos dão o resultado que nós queremos. E aí é que nós podemos pegar na oração e pedir, Deus, ajuda-me a ver com os teus olhos. Ajuda-me a que esta situação, que é um não agora, mas que eu possa aprender algo com isso. Eu tenho estado a transformar a minha oração, em vez de Deus dá-me um trabalho, eu peço a Deus sabedoria para para enviar os currículos da melhor forma, para escrever cartas de motivação boas, que as pessoas possam ver, que posso ter alguma coisa de bom para as suas empresas. Eu peço a Deus sabedoria a isso e não que me dê um trabalho. Eu já meio que desisti, entre aspas, disso, porque eu quero é que Ele transforme primeiro a mim, do que os fatores externos. E, portanto, a oração não é um meio para atingir um fim. A melhor oração que podemos fazer é a expressão sincera do nosso coração, mesmo que doa ou que nada à nossa volta mude. Em Mateus 22, 42, podemos abrir. Ai, desculpem, não era Mateus. É 2 de Samuel. Nada a ver. É 2 de Samuel 12. Desculpem. 12, 19. Aqui fala a história de David, que ele cometeu adultério e a mulher engravidou e o filho estava enfermo e que Davi estava a pedir a Deus que o curasse, não é? E que ele não morresse, que o filho não morresse. Em 2 de Samuel 12, 19 diz assim: Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seus servos: É morta a criança? E eles disseram: É morta. Então Davi se levantou da terra e se levou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. A resposta, entre aspas, da oração de Davi foi, se nós pensarmos assim, foi um não. Que ele pediu a cura da criança e a criança morreu. Ou seja, ele, apesar de ter pedido, não aconteceu. Mas houve uma transformação no coração de Davi. A Bíblia não é explícita, mas aquilo que ele fez a seguir, depois de saber esta notícia, foi como que vou-me lavar desta tristeza, vou-me lavar disto que acabou tudo a acontecer, porque Deus é soberano, eu confio em Deus. Não diz isto, mas é aquilo que se entende do contexto desta história. E por isso, mesmo que os fatores externos da nossa vida não mudem, o nosso coração muda, o nosso coração se transforma. E se pedimos isso a Deus, Ele é amoroso, carinhoso para connosco para o fazer. E é a oração mais bonita, mais sincera que podemos fazer. E também gostava de dar uma ênfase para quem estiver a assistir aqui ou na internet e que não seja cristão ou que tenha dúvidas na sua fé em Jesus. Não pense que a oração é um pozinho de magia que
vai acontecer, que se eu disser isto a Deus ou a uma energia que eu acredito superior, se eu orar, então isto vai acontecer. Não, a oração é uma relação. E Jesus nunca nos disse que tudo aquilo que nós pedirmos vão ter sempre, mesmo que vocês estejam, se vocês estiverem sempre a pedir, então aí é que vocês vão ter. Jesus nunca nos disse isso. E então, para quem estiver também com dúvidas na sua fé, ou quem não é cristão, ou quem está a ponderar, entre aspas, ser cristão e está com as suas dúvidas, a oração não é um pozinho de magia, não é algo que nós oramos e acontece. Não, a oração é uma relação com Deus. E por fim, o quarto ponto, de aquilo que a oração não é. A oração não é antónimo de agir. Isto dito por outras palavras, a oração é uma ação. Podemos abrir em João 17. Jesus, nesta passagem, é a oração de Jesus antes de ele ser preso, para depois ser crucificado. Esta oração é muito bonita, eu gosto muito deste texto. E eu não vou estar agora a ler também por causa do tempo, mas esta é uma oração que Jesus faz pelos seus discípulos, pelo seu propósito aqui na Terra. Porque ele, em primeiro lugar, confiava em Deus e sabia que a oração é um relacionamento. Mas a seguir, Jesus não fica, entre aspas, parado. Jesus depois vai e cumpre o seu propósito. Ele morre na cruz. Mesmo quando Jesus, na sua aflição, pede, se for possível, tira-me este cálice, né, esta aflição, mas que se faça a tua vontade. Ou seja, Jesus recorre à oração, no entanto ele não fica parado. Ele age em conformidade com a oração, ou seja, a ação enquanto cristão, ou seja, nós praticamos o Evangelho, pressupõe a oração, assim como a oração pressupõe a prática do Evangelho. Um exemplo muito claro disto está em Atos 1. Os discípulos, nesta altura, tinham acabado de ver Jesus a ir para o céu, e Jesus tinha-lhes feito a promessa no versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos fins da terra. Jesus deu-lhes esta promessa. Mas depois, no versículo 14, nós vemos: todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. E depois no versículo 15 diz: e naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, e disse, e ele aqui começou a pregar o Evangelho, começou a dizer aquilo que Jesus lhes tinha prometido. Eles oraram, perseveravam em oração, ainda não tinham recebido a promessa de que iam ter a virtude do Espírito Santo, mas prosseguiram com aquilo que era o seu propósito, que era pregar o Evangelho ao máximo de pessoas que eles podiam pregar. E eles depois constituíram também outro discípulo para substituir Judas, que traiu Jesus. No versículo 26, e lançando-lhes sortes, caiu sorte sobre Matias. Ou seja, eles continuaram aquilo que Jesus veio fazer, eles continuaram, mesmo ainda não terem recebido a promessa do Espírito Santo. Portanto, gostaria de finalizar que a oração não é antónimo de agir, ou seja, a oração implica a nossa ação. Assim como a fé sem obras é morta, a nossa oração deve ser vista como um conjunto com a nossa ação.
Porque Jesus, sempre que orava, ele não ficava parado à espera que as coisas caíssem dos céus aos trambolhões. Ele agia em conformidade. E, portanto, orar é agir, orar implica amar o próximo. E fica.